Em um apartamento em Moscou, na Rússia, viviam 4 pessoas. Mikhail, o pai de 57 anos de idade, e suas 3 filhas. Vem descobrir então o que toda a Rússia descobriu. Sexta estranha com gente esquisita. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Thaís Rory e eu conto casos criminais algumas vezes por semana. O caso de hoje é um caso que aconteceu na Rússia e é um caso que lá todo mundo ouviu falar e todo mundo tem sua opinião sobre. Hoje a história é das 3 irmãs, Cristina, Angelina e Maria. Só que para realmente começar essa história, antes eu preciso falar como o pai e a mãe se conheceram. Então, Mikhail Khachaturian é de uma família de origem da Armênia, só que a família dele morava em um país chamado Azerbaijão, que é uma ex-república soviética. Então, ele com a família foram para a Rússia e de lá o plano original sempre foi depois ir para os Estados Unidos. Então, eles acabaram ficando lá e fincaram suas raízes. Mikhail foi para o exército e depois do exército ele se tornou meio que um gangster. Ele oferecia proteção para lojistas e pequenos negociantes. Para essa proteção ele recebia dinheiro. E olha só, ele recebia muito dinheiro e ele dizia ali para todo mundo que ele trabalhava com comércio, com importação e exportação de produtos para os Estados Unidos. Só que na verdade alguns vizinhos, algumas pessoas mais espertas percebiam, né, que ele trabalhava com coisa errada. Então assim, por causa desse trabalho dele, ele tinha muita amizade com algumas pessoas poderosas. Por exemplo, a polícia, com políticos, com promotores. Então sabe quando a pessoa sabe demais ou somente por causa de uma amizade, então um fica devendo favores aí pro outro? Realmente essa era a relação que ele tinha. E aí nós temos a Aurélia, que saiu da Moldávia, que é o país de onde ela morava, também foi para a Rússia e chegou lá com 17 anos de idade. Nessa época, ela conheceu Mikhail. Mikhail tinha 35 anos de idade e eles começaram um relacionamento. Só que aí ela logo percebeu que ele era abusivo e ela terminou o relacionamento. Terminando o namoro, ele fez a vida dela um inferno. Ele ameaçava ela todo dia e ameaçava a família dela. O negócio foi tão grave que ela teve que mudar de cidade com a família para uma outra região. Só que lembra que eu falei pra vocês que ele tem contatos, né? Rapidamente ele encontrou onde ela estava e continuou ameaçando ela e ameaçando a família dela. Até que uma vez ele resolveu fazer ali, meses depois, uma festa de virada de ano novo. Acabou convidando ela e ela acabou aceitando, né? Afinal, ele já sabia onde ela estava, pra que se esconder. Gente, foi a pior coisa que ela fez. Ele nunca mais deixou ela ir embora. Ele prendeu ela no apartamento dele com os convidados, só que prendeu ela no quarto. Acabou mantendo ela lá durante muito tempo e ela acabou engravidando. E junto com a gravidez, começou então a violência física dentro de casa. E, gente, o casamento foi marcado. No dia do casamento dela, ela e ela estava chorando. Só que assim, ela não estava chorando de felicidade, né? Então, em junho de 1997, nasceu o primeiro filho do casal, um menino chamado Sergei. 2 anos depois, em 1999, veio a primeira menina, a Cristina. Em 2000, a Aurélia, ela em um momento, ela conseguiu fugir do apartamento e ela foi até a polícia. Chegando lá na polícia, ela falou de todos os abusos que ela passava, ela denunciou o marido. E aí o que os policiais fizeram? Amigos então do Mikhail, né, telefonaram pra ele, falaram que a esposa dele estava lá. Mikhail chegou lá, ninguém fez nada e aí ela voltou pra casa com o Mikhail. Naquele mesmo ano, alguns meses depois, ela tentou fugir mais uma vez, né? Ela fez uma ligação porque ela imaginou, ó, essa ligação vai pra corporação, né, no geral, eu não preciso ir direto pra aquela delegacia. Só que não teve jeito. O telefonema dela caiu na delegacia, imprimiram, né, o papel ali com a denúncia. Naquele mesmo dia à tarde, Mikhail chegou com o papel impresso na cara dela, rasgou o papel. E aí ela viu que ela não conseguiria fugir dele. Em 2000, então, veio a segunda menina do casal, a Angelina, e no ano seguinte, a Maria, a caçula. Durante 10 anos, moraram juntos ali, né, com toda a família, a mãe do Mikhail, a irmã dele e um sobrinho
sobrinho dele, né, que considerava o Mikhail como pai. Foram 10 anos que os três moraram ali, né, com toda aquela família, viram todos os abusos e ninguém fazia nada, e eles estavam de acordo porque se ela era esposa, ela tinha que passar por aquilo sem reclamar. Os abusos físicos então começaram com ser gay, como se Mikhail fizesse aquilo para educar o menino. Quando ele tinha 16 anos de idade, ele apanhou muito do pai e o pai simplesmente resolveu expulsá-lo de casa. Disse que não o queria mais. Então, sem ter para onde ir, ele ficou dormindo na rua por algumas semanas, até que um amigo, né, convidou para ele morar com ele, e até hoje ele mora com esse amigo. Além de toda a violência, né, física, também havia íntima. Então, sim, Mikhail abusava da esposa. E ela dizia que o humor dele alterava assim absurdamente. De repente ele estava bem, de bom humor, no minuto seguinte ele já estava dando um tapa nela, e ali depois de um tempo ele já estava pedindo por favor para ela fazer um chá. Então era uma montanha russa de emoções e aquilo fazia muito mal para todo mundo. Até que teve um dia do nada, em 2015, ele pegou uma arma, apontou na têmpora dela e disse: você vai embora de casa. Eu vou sair agora e quando eu voltar, eu não quero que você esteja aqui, eu não quero que você nunca mais apareça aqui. Senão eu vou acabar com a sua vida, com a da sua família e com as vidas das suas filhas. Então, né, com medo mesmo, acreditando que ele poderia fazer isso, ela foi embora. Ela foi morar na Moldávia, onde moravam, né, os pais dela. Depois de um ano, ela voltou para a Rússia porque ela queria ficar perto das filhas e ela acabou então morando ali em casa de parentes. Só que assim, ela voltou para a Rússia. Isso não significava que Mikhail deixava ela se aproximar das filhas, da mesma forma que não deixava as meninas se aproximarem dela. Então, por causa dessa falta de contato, ela nunca soube o que ele fazia com as suas filhas. Mikhail era um homem muito religioso. Ele seguia a religião católica ortodoxa. Ele gostava muito de fazer peregrinações, principalmente para Israel. Ele voltava sempre com velas de lugares sagrados, e ele colocava ali num altar que ele tinha na casa dele e que ele rezava diariamente. Em uma conta que ele tinha na rede social, era possível ver ele tomando banho em locais sagrados, bebendo sem camisa com amigos e tirando fotos também com clérigos ortodoxos. Sim, ele aparentava ser realmente muito religioso, porém ele era supersticioso também. Todas as pessoas sabiam, percebiam que ele tinha algumas superstições. Por exemplo, se ele estava andando na rua, ninguém poderia cruzar o caminho dele. Ele imaginava que aquilo lá ia acontecer alguma coisa ruim. Então ele ia até essa pessoa e contornaria essa pessoa de uma forma, então, né, que tivesse desfeito lá o cruzamento. E também ele proibia dentro de casa que as filhas ou a família, né, quando outras pessoas moravam lá, que as pessoas dissessem determinadas palavras que poderiam trazer mal agouro para ele. Vocês perceberam que ele começou a namorar a Aurélia quando ele tinha 35 anos de idade e ela apenas 17? Vamos imaginar que ele gostava de garotas jovens e as filhas dele foram se tornando adolescentes. Os abusos em casa contra as meninas começaram quando a mãe saiu de casa. Provavelmente ele fez isso de propósito, né? Bom, ele gostava de manter as filhas sempre bem bonitas, bem arrumadas, para que as pessoas vissem, né, que ele era um bom pai que cuidava ali então da família. Por isso também ele sempre saía de férias com as filhas. Em uma das férias que aconteceu para Israel, foi a primeira vez que ele abusou então da Angelina. Ela tinha nessa época cerca de 14 ou 15 anos de idade. Eles estavam no hotel e ele então chamou ela para o quarto dele no hotel. Estavam somente os dois. Ele costumava dizer para elas que relação íntima antes do casamento era pecado. Porém, como elas tinham o mesmo sangue dele, elas eram filhas dele, não tinha problema. Ele tinha o direito de fazer o que quisesse com elas e elas tinham que se submeter a isso. Além dos abusos íntimos, então, tinham os abusos verbais, emocionais, e ele basicamente fazia elas de escravas. A casa tinha que estar
impecável, limpa assim demais, não poderia ter um fio de cabelo no chão, e ele não fazia nada em casa. Por exemplo, ele tinha uma sineta, toda vez que ele tocava essa sineta, uma das 3 filhas tinha que ir até lá e ele pediria então o que ele queria, né? Por exemplo, ele não abria a cortina do quarto dele, ele não se cobria com cobertor, ele não pegava um copo de água, tudo ele tocava a sineta para as meninas então levarem ou fazerem essas coisas para ele. As meninas iam para a escola, só que com o tempo elas começaram a faltar, né? Uma por causa do estresse e outra porque a casa tinha que estar impecável, né? Sempre comida feita, sempre roupa bem limpa, bem passada. Então assim, elas estavam sempre fazendo coisas para ele. Alguns professores perceberam que tinha alguma coisa estranha e eles chegaram a denunciar. Só que ninguém nunca fez nada. Talvez Mikhail soubesse então dessas denúncias. Eu sei que depois de um tempo logo ali, nenhuma das meninas foi mais para escola. Uma garota então, ela não teve o nome divulgado, ela fez amizade com as 3 meninas. E ela chegou a frequentar a casa então das irmãs. Só que ela frequentava a casa quando o Mikhail não estava lá, e quando as meninas imaginavam que ele ia chegar ou escutavam alguma coisa, né, que insinuasse que ele estava chegando, a amiga rapidamente tinha que se esconder e depois ir embora, sabe? Eles não poderiam se cruzar. Ele não podia saber que alguém ia até o apartamento e que elas faziam amizades com outras pessoas. O início foi uma amizade com bastante timidez, só que depois as meninas foram se soltando e elas acabaram então falando das coisas em geral que elas sofriam ali no apartamento, né, para essa amiga. Só que essa amiga provavelmente tinha a mesma idade que elas, né, então não pôde fazer nada assim. E na verdade as amigas nunca pediram ajuda e elas tinham medo que qualquer pessoa que fosse ajudar poderia ter um terrível fim. Quando não estava em casa, ele costumava mandar mensagens através do WhatsApp para as filhas. Ele mandava muitas mensagens para Angelina, ameaçando ela de ter relações com ela se ela não fizesse as coisas ali de acordo com o que ele queria, né? Como se isso fosse bem claro que seria um castigo para ela. Em janeiro de 2018, ele estava fazendo uma das suas peregrinações lá para Israel e ele descobriu então que Angelina estava na presença da mãe. Ele começou então a mandar mensagens para ela e para a Aurélia, dizendo que não queria as duas juntas, que deixou bem claro para Angelina que não era para ela sair do apartamento, que enquanto ele estivesse viajando era para as 3 estarem no apartamento. E ele começou a mandar então mensagens obscenas para a filha. Se ela saísse do apartamento, ele iria encontrá-la e que ele iria bater muito nela até tirar a vida dela. Depois de um tempo, ele resolveu colocar uma câmera de vigilância ali no corredor, né, do apartamento, bem em cima da porta da casa dele. Então ele conseguiria ver quando as meninas saíssem e quando voltassem. Os vizinhos não gostavam dele porque ele se gabava ali para todo mundo que ele tinha conexões com a polícia. Ou seja, dava a entender que ninguém poderia fazer nada contra ele, denunciá-lo, porque ele ficaria impune e porque o denunciante então poderia se prejudicar. Por isso também que nenhuma das irmãs foi denunciá-lo. Elas sabiam que se fossem até a polícia logo iria saber e elas poderiam levar uma bela de uma surra. E também, né, gente, elas não pediam ajuda para ninguém da família. Uma porque elas tinham medo que ninguém acreditasse e outra porque elas tinham medo que se alguém fosse ajudá-las, ele poderia então fazer alguma coisa para essa pessoa. Uma vez ele chegou em uma das filhas e disse o seguinte: você tomará o lugar da sua mãe. Eu me casarei com você e você terá filhos meus. Teve uma vez que ele impediu para que as 3 ficassem sem roupas na frente dele e ele disse que ia somente checá-las. E depois ele disse que estava com um problema na próstata e elas tinham então que fazer uma massagem para ele. Daquela forma então ele receberia a cura. Bom, ele abusou e humilhou várias vezes das meninas de várias formas. Às vezes elas tiravam fotos, né, para mandar, por exemplo, para amiga ou só para
guardar. Uma dessas fotos, Maria estava com o rosto sangrando, e uma outra foto, uma das irmãs estava com o queixo roxo porque tinha levado então um soco. No início de 2016, a família então estava em férias em Adler, na Rússia, quando o pai chamou Cristina para o quarto dele. Nessa época, a Cristina tinha 17 anos de idade. Ela saiu do quarto dele então super nervosa, chorando, e ela conseguiu pegar um frasco de medicamentos. Ela tomou todo aquele frasco de medicamentos. Bom, ela foi resgatada, levada ao hospital, e ela teve então a vida dela salva. Um mês antes das irmãs tirarem a vida do pai, ela mandou uma mensagem para uma amiga dela dizendo que a noite, que a madrugada anterior foi horrível, porque ela estava muito estressada e por causa disso ela estava tendo desmaios e o pai dela a estava perseguindo. Então ela acordou 1h da manhã com o pai dela, dando uma bronca nela porque ela não tinha passado a camisa dele corretamente, e dessa forma então ele ia dar um jeito de dar o castigo para ela. E aí, né, gente, quando é castigo é aquela coisa terrível. Então ela disse que assim que ele saiu, ela perdeu, né, a noção, ela desmaiou e ela acordou então com as irmãs preocupadas tentando reanimá-la. E ela termina então falando para a amiga que não sabe mais se vai conseguir aguentar. Então a gente chega no dia 27 de julho de 2018, uma sexta-feira. Foi uma sexta-feira bem estranha. Mikhail chegou em casa mal-humorado, revoltado, reclamando que a casa estava suja, uma bagunça, e que elas tinham utilizado muito o cartão de crédito, que veio assim basicamente estourado. As meninas tinham tanto medo, elas sofriam essas torturas diariamente. Só que o que ele fez? Ele chegou em casa revoltado, foi até o quarto dele e pediu para que cada uma fosse individualmente para o quarto. O castigo desse dia foi jogar spray de pimenta nos rostos delas. Que absurdo, né? Imagina a dor, né? Então depois disso elas foram pro quarto que elas dividiam. Quando as duas irmãs mais novas chegaram lá, Cristina estava desmaiada. O que acontece? Ela tem asma e por causa, né, daquele spray, ela desencadeou uma crise asmática e ela acabou desmaiando. Nessa época, a Cristina tinha 19 anos de idade, Angelina tinha 18 e Maria 17. Elas então ficaram com medo que a irmã perdesse a vida e ficaram com medo, né, que a irmã fizesse alguma coisa contra a vida dela, porque ela já vinha demonstrando através de mensagens, né, ali com a amiga, que ela não aguentaria, e sendo que uma vez lá atrás ela tentou fazer isso tomando os medicamentos. Maria disse que aquilo foi a gota d'água, que elas não iam perder a irmã delas. Enquanto Cristina estava dormindo, elas foram então até a sala. Mikhail estava sentado na poltrona cochilando. O que quer dizer? E o que elas fizeram então? Elas foram até o carro dele. No carro dele, ele tinha várias armas, né? Ele era um gangster, então imagina. Então elas pegaram uma faca de caça e pegaram um martelo. Chegaram até lá e começaram então a dar golpes nele. Nesse momento houve uma gritaria, ele acordou, tentou se defender, ele era muito mais forte do que elas, né? Nesse momento Cristina acordou. Quando ela foi na sala e ela viu toda aquela cena, ela imaginou que o pai estava então machucando as irmãs de novo. O que que ela fez? O spray de pimenta estava ali. Ela pegou o spray de pimenta, borrifou então no rosto dele, né? E aí ele não conseguiu se defender dos golpes. Foram vários golpes de martelo e vários golpes também com a faca de caça, até que Maria deu o último golpe, que foi no coração dele. É possível ver na câmera de vigilância que ele deixou ali no corredor, né, Maria saindo e parecendo realmente bem nervosa. Elas verificaram então que ele tinha perdido a vida e elas então teriam que chamar a polícia e a ambulância. Elas iriam falar que foi legítima defesa, né, que ele foi pra cima delas e elas se defenderam dessa forma. Só que para isso elas tinham que parecer machucadas, então elas começaram a se machucar com a faca também. Só que quando os policiais chegaram, elas foram presas, eles começaram a investigar e logo perceberam que não era bem assim, né? Que elas inventaram aquela história. Nas investigações também os policiais descobriram um arsenal ali, né? Várias armas e facas no carro do pai, sendo que ele não tinha permissão para aquilo. Encontraram também, gente, um cartão de visita falso que ele fazia como se ele fosse
do serviço de inteligência da Rússia, né? Só que, claro, isso era falso. Porém, os vizinhos logo foram falar que ele era um gangster, que ele tinha contato então com a polícia, então ele era uma pessoa meio assim acima da lei. No momento que ele perdeu a vida, Mikhail tinha 57 anos de idade. Quando elas foram presas, elas logo contaram tudo o que aconteceu, contaram que elas foram culpadas, contaram realmente ali do castigo, das coisas com spray de pimenta, não esconderam nada. Só que elas ficaram então presas ainda e elas foram então acusadas de terem tirado a vida dele. Bom, essa notícia foi então pra mídia, né? E só se falava nisso. A mãe e outros membros da família, como por exemplo o próprio irmão das meninas, foram então pra mídia e as defenderam e falaram realmente como ele era dentro de casa. A mãe disse que não sabia, que elas nunca falaram pra ela que ele fazia esse tipo de coisa. E ela também contou que ela era abusada intimamente na época em que eles eram casados. Teve um advogado que ele disse algo assim, uma frase que eu achei muito interessante e que eu resolvi dividir com vocês. Ele disse o seguinte: no momento em que começou a cometer crimes contra elas, ele deixou de ser pai. Só que além da família então que defendia as meninas, tinha a família que as acusava. Por exemplo, a mãe do Mikhail, a irmã dele e aquele sobrinho, né, os três que moraram lá com ele naquela época. Esse sobrinho inclusive chamava ele de pai, dizia então que a ex-esposa dele era uma mulher lá de programa e que todas as mulheres, né, as filhas e ela, tinham combinado de fazer isso de propósito, tirar a vida dele de propósito para ficar com o dinheiro dele. A mãe do Mikhail abriu um processo contra a ex-nora, porque a ex-nora disse, né, que tinha sido abusada intimamente. Só que segundo a mãe de Mikhail, aquilo nunca existiu. Porque se você é casada, você não pode ser abusada pelo seu marido, entendeu? Você é casada. Sabe assim, essas coisas bem de antigamente? Pois é. Em um desses programas, o sobrinho acabou encontrando ser gay o filho, né? E aí acabou dando uma surra. Então a família a favor do Mikhail estava falando que as meninas queriam ficar com a herança. O que elas fizeram então? As três abriram mão da herança, deixando bem claro que não queriam e que não fizeram isso por causa do dinheiro. Elas alegavam legítima defesa. E a mãe do Mikhail acabou então proibindo Cristina, que era a filha mais velha, a ter direito também ao apartamento, né? A entrar no apartamento. Então ela também foi impedida disso. O crime de violência doméstica não existe na Rússia. E houve uma lei que realmente permitiu que violência doméstica se tornasse crime. Porém, em 2017 houve uma outra lei. E essa lei colocou tudo a perder. Essa lei dizia que se uma pessoa, né, usasse de violência no ambiente familiar, não poderia ser considerado violência doméstica. E além disso, gente, olha só que absurdo. Se a pessoa sofreu violência, só que ela não precisou ser hospitalizada, lá na Rússia pode. Muitas famílias tradicionais são a favor disso. Não tem problema, o marido pode fazer o que quiser com a esposa. Que absurdo, né? Então, por isso que esse caso das irmãs foi muito importante lá, principalmente para ter esse debate. Porém, gente, mesmo assim as irmãs foram presas e elas foram acusadas de terem tirado a vida do pai delas. 2 meses depois, elas foram libertadas, elas tiveram então o direito de ficarem em casa, só que com algumas permissões, né? Por exemplo, elas não poderiam mais conversar entre si, nem pessoalmente, nem por mensagens, elas não poderiam ter acesso à internet, elas não poderiam dar entrevistas então para ninguém, para nenhum jornalista, para ninguém mesmo, nenhuma entrevista. E elas tinham toque de recolher, né? Então, depois de um determinado horário, elas tinham que voltar para casa. O que acontece? Por causa disso, cada uma morava com uma família diferente, né? Cristina e Angelina moravam então com parentes diferentes e Maria acabou morando com a mãe. Testes psicológicos foram feitos nelas, todas mostraram então que tinham estresse pós-traumático, porém Maria foi diagnosticada estando insana no momento que fez tudo aquilo. Então ela foi orientada a passar por tratamento psicológico. Em 2019, o procurador disse que a investigação desse caso estava incorreta, que eles tinham que reinvestigar, levando em consideração que esse crime poderia ser indiciado, porém sendo considerado que elas praticaram legítima defesa. Se isso realmente fosse comprovado na investigação, significaria que elas não iriam a julgamento, teriam os nomes limpos, porque na Rússia legítima defesa não é considerado
crime. E algo, gente, aconteceu então para confirmar que as irmãs poderiam ser inocentadas. Mesmo depois de morto, a promotoria aceitou uma denúncia contra Mikhail, contra todos os abusos que ele fez as filhas sofrerem, mesmo depois de morto. Só que aí houve uma reviravolta de novo. A mesma pessoa que sugeriu que aquilo fosse legítima defesa, ele disse que não, que aceitaria então o caso delas, sendo como premeditado. Em agosto de 2020 começou então o julgamento da Maria, só que algo assim conversado em portas fechadas. Em janeiro de 2021 ia começar então a separação, né, dos jurados, só que muitos candidatos disseram estar com Covid, então por isso houve o cancelamento. E, gente, até hoje esse julgamento ainda não aconteceu. Então, em 3 de dezembro de 2022, os investigadores falaram que iam finalizar realmente esse processo, e esse processo sim seria criminal, não seria de legítima defesa, ou seja, elas iriam a julgamentos. Essas irmãs, se forem consideradas culpadas, elas receberão a pena de 8 até 20 anos de prisão. Hoje ainda, gente, elas são proibidas de conversarem entre si, o que a mãe delas disse que é algo muito triste, porque elas só têm 1 ano de diferença, né, de idade de uma para outra. Elas sempre foram muito próximas, muito unidas. Elas só tinham a elas mesmas, né, e de repente elas não poderem ter contato, né. As irmãs mais velhas acabam se vendo quando tem alguma coisa relacionada ao julgamento, porém elas não podem se falar. Cada uma ainda mora, né, com alguém da família, e a Maria ainda mora com a mãe. Porém a mãe disse que a única coisa que liberou, né, que melhorou, é que elas não têm toque de recolher, que elas podem então ficar até mais tarde na rua, e que ela não tinha direito, né, a ter contato com as filhas mais velhas, e agora sim ela pode falar então com todas as filhas. Ela diz que nenhuma das filhas está estudando atualmente. Na época que tudo isso aconteceu, Cristina, a irmã mais velha, ela estava então na faculdade de medicina, só que ela saiu da faculdade porque elas não sabem o que vai acontecer com elas, né? Então, a qualquer momento pode acontecer o julgamento e elas não querem interromper então o que elas estão fazendo, né, para de repente serem condenadas. Gente, essa é a última notícia que eu tenho, tá? Não sei ainda como está isso, não foi feito ainda o processo final para saber, né, como que elas serão julgadas, e muitas pessoas falaram, né, vendo elas então nas mídias sociais, que elas estavam sempre bem vestidas, felizes nas fotos. O que os especialistas dizem é o quê? Quem sofre algum tipo de abuso quer transparecer que tem uma vida normal. Então, por isso, né, que elas faziam tudo isso. Tiravam fotos sempre arrumadas e felizes. Gente, outra coisa. A Aurélia disse que a Angelina, ela está para receber uma promoção no trabalho dela. Ela está indo super bem no trabalho. Só que ela não recebeu essa promoção. Por quê? Porque para ela ser promovida, ela precisa mexer na internet. E como ela não pode mexer na internet, né, felizmente ela continua sem essa promoção. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Um caso que não tem ainda finalização. Vamos ver então como a Rússia irá se comportar. Então qualquer coisa eu venho e atualizo pra vocês, tá bom? Até o próximo, gente. Não esqueça de se inscrever aqui se você ainda não é inscrito, tá bom? Tchau, tchau.